todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, João capítulo 11, versículo de número 28. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos mais uma vez em Sua presença, adorando, engrandecendo o Seu nome. Agradecer também ao pastor Samuel pela confiança, ao pastor Jacó pelo convite. Eu louvo a Deus pela vida de todos os adolescentes aqui de São Bernardo. Louvo a Deus por essa reunião, esse evento que pode ser um marco na sua vida, na sua história. Eu, em minha juventude, eu participei de algumas festividades e eu confesso aos irmãos que me lembro de muitas delas, onde Deus se fazia presente e manifestava a sua presença, o teu Espírito sobre a nossa vida. E Jesus, irmãos, Ele quer fazer isso nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos que estão presentes, pastor Rodinei, amigo de longa data, e alguns outros irmãos e amigos. Deus abençoe. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 11, versículo de número 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ou o Mestre está cá e chama-te. Outra tradução diz: o Mestre está aqui fora ou cá fora e chama-te. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, para mim essa é uma das passagens mais clássicas da Bíblia. Dentre os evangelhos, para mim, pessoalmente, uma das passagens mais bonitas da Bíblia Sagrada, onde nós lemos e nos identificamos tanto com os personagens, com a situação, o momento. É como se nós estivéssemos vivendo algo de nossa vida que nós já vivemos, principalmente quando se trata da morte de um ente querido. É interessante, irmãos, que quando eu leio esse texto, me traz a recordação de Jesus com essa família e o relacionamento que Jesus mantinha com essa família de Betânia. A Bíblia Sagrada nos mostra a primeira vez que Jesus se encontrou com essa família. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 10 e versículo de número 38 ao 42, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ia passando por Betânia quando foi abordado por Marta. E Marta fez o convite a Jesus para ir até a sua casa, porque ela queria servir a Jesus, ela queria servir aos seus discípulos. E Marta, não querendo ter essa presença tão ilustre apenas para ela, ela queria dividir a presença de Jesus em sua casa, então ela chama Maria, sua irmã. Enquanto Marta entra para a cozinha, ou aonde ela fazia o alimento, então Maria se assenta aos pés de Jesus. Marta, vendo a cena e tão cheio de tarefas, ela pergunta para o mestre se o mestre não estava vendo o que estava acontecendo.
porque ele não pedia para Maria ir ajudar ela, que estava tão atarefada. E o mestre disse: Marta, Marta, tu está fadigada, cansada e também atarefada com muitas coisas. De todas essas, só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Jesus queria de uma forma simples explicar para ela que ele entrou na casa dela não para comer aquilo que ela ia fazer, mas Jesus iria trazer o alimento para dentro daquela casa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele teve nessa visita na casa de Marta tudo o que um visitante gostaria de ter. Ele espera do anfitrião, ou aquele que o recebe, o convidado, aquele que recebe o convidado, o dono da casa. O convidado recebe duas coisas, espera duas coisas distintas a receber. A primeira é que ele espera a atenção daquele que o recebe, e a segunda é o serviço daquele que é o dono da casa. Porque quando você vai à casa de uma pessoa visitar, ou quem sabe é um convite, se tem um convite, então é óbvio que a pessoa vai se preparar para receber a visita convidada. Então ele vai preparar algo para comer, e de certo que vai dar toda a atenção. Mas a visita de Jesus na casa de Marta, ela foi uma visita em que Marta não estava preparada, ainda que ela o chamou. Ela tinha que preparar alguma coisa. E é interessante que enquanto ela trabalhava para servir a Jesus, Maria se assentou aos pés para dar atenção a Jesus. Então Jesus e os discípulos recebeu tudo o que uma visita gostaria de receber em uma casa: atenção e serviço. Quando Jesus ele sai de Betânia, eu imagino o desejo de Jesus em retornar àquela casa. E quem sabe Jesus pensa consigo: nessa casa tem gente que me serve e tem gente que me ouve. Tem gente que está me servindo e tem gente que está me ouvindo, me dando atenção. E eu imagino Jesus desejoso de retornar àquela casa. No entanto, a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 21 e no versículo de número 17, que Jesus, após ter purificado o templo, ele estava em Jerusalém. Ele purificou o templo em Jerusalém com seus discípulos, e já o horário se avançava para a noite, já era de tardezinha. E Jesus então chama os seus discípulos para percorrer uma distância ao leste de Jerusalém, uma caminhada não tão curta, porque Jesus queria ir para Betânia, já que Jesus estava em Jerusalém, e Betânia ficava próximo de Jerusalém, mas era uma caminhada. Todavia ele não quis ficar em Jerusalém. Mas é lógico que Jerusalém tinha estalagens melhores para Jesus e os seus discípulos ficarem. Tinha casa para Jesus e os discípulos ficarem em Jerusalém. Mas é lógico que tinha lugares melhores para Jesus ficar em Jerusalém. Mas Jesus, no inusitado, chama a minha atenção, porque ele deixa Jerusalém para percorrer uma caminhada, passar um risco, porque estava se aproximando a noite, e naquele período havia alguns salteadores, homens que ficavam emboscados esperando algum viajante. E Jesus então ele vai para Betânia mesmo assim, porque ele sabia que em Betânia ele era bem recebido. Em Betânia não tinha uma casa boa para ele pernoitar, mas ele sabia que mesmo com a casa ruim ele ia ser bem recebido.
A casa não era grande, era pequena, em aldeia, pequenas casas. Porém, Jesus quis ir para Betânia, porque ainda que era uma choupana, Jesus sabia que ia dormir tranquilo, porque ali ele era bem recebido. Jesus quis ir para Betânia, porque em Betânia ele foi bem recebido. E aonde Jesus é bem recebido, ele tem o prazer de retornar àquela casa, irmãos. Foi isso que aconteceu com seus discípulos quando ele disse: eu vou partir, mas não se preocupe que eu vou mandar um outro Consolador. E nós sabemos que a palavra usada quer dizer um outro do mesmo, que seria do mesmo nível, da mesma espécie, da mesma essência. Jesus estava dizendo: eu vou e vou voltar na pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde Jesus é bem recebido, ele gosta de voltar, irmão. Tem pessoa que, quem sabe, hoje não recebeu a presença do Espírito Santo. Você tem que pensar muito bem como você está recebendo Jesus, porque aonde Jesus é bem recebido, ele gosta de voltar, irmão. Quantos aqui nesta noite recebem Jesus assim como Zaqueu recebeu Jesus? Como Zaqueu recebeu Jesus mesmo? Gostoso. Recebeu Jesus gostoso, irmãos. Aleluia. Jesus, ele tinha uma particularidade com essa família. Ele tinha uma comunhão com essa família. Jesus, a comunhão que ele guardava com essa família era muito forte, muito boa. Essa comunhão que Jesus tinha com essa família, Jesus era capaz de percorrer distâncias por causa dessa família. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita chegou a notícia triste de que Lázaro estava enfermo. Lázaro estava enfermo. Jesus, é lógico que sabia o que estava fazendo. Eu ouvi uma certa pregação, eu não quero citar nomes, que Jesus vinha falando com o pai no caminho e falando: pai, olha aí, vai fazer, olha lá, que bobagem, que bobagem. Como se Jesus não executava o Deus 100% nele. Jesus, ele era 100% homem, porém 100% Deus. Então, essa conjectura mostra a condição apenas humana de Jesus. Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Jesus nunca é indeciso naquilo que faz. Jesus nunca arrisca naquilo que faz. Uma expressão que eu não gosto em nossas igrejas é que Jesus vai apostar em você. Jesus não aposta, porque quem aposta, ele pode pensar que ele pode tanto acertar como não acertar. Ele pode tanto ganhar como perder. Jesus nunca perde batalha, irmãos. Jesus nunca aposta. Quem aposta é o homem, aleluia. Mas Jesus não. Jesus, irmãos, quando ele investe, ele sabe muito bem aonde está investindo. Jesus, quando entra, irmãos, ele nunca entra numa peleja para perder, irmãos, entenda isso. Ele nunca vai entrar numa batalha para perder. O seu Deus é um Deus poderoso. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que Deus nunca perdeu uma batalha, irmãos. E você pode ficar tranquilo que Deus não vai apostar em você. Deus sabe o que está fazendo. Ele te chamou porque Ele sabe o que está fazendo. Quem acredita nisso, levanta a mão. Lázaro está enfermo. Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jesus, ele não sai do seu lugar para ir ver Lázaro. Ele espera o pior acontecer, porque tudo estava no seu controle, na sua vontade, estava nos seus planos, estava no seu pensamento. Por isso que Jó disse que bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido.
Jesus já sabia o que tinha que fazer. Ele fica onde estava alguns dias, e logo ele se levanta no terceiro dia, e ele fala para os seus discípulos: vamos ver Lázaro, porque ele está dormindo e eu vou despertá-lo. E os discípulos disseram: se está dormindo vai ficar bom, vamos ficar aqui mesmo, mestre, porque se o Senhor for para a Judéia, eles vão lá caçar sua cabeça. Se formos para próximo da onde o Senhor está falando, aonde está Lázaro, eles vão buscar a nossa cabeça. E Jesus disse: ei, eu ando de dia, e aquele que anda comigo de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, porque o mundo não tem luz. Então Jesus, ele sai da onde está com seus discípulos, e ele vai até Betânia. E quando ele se aproxima da aldeia, então logo a notícia chegou até Marta. E Marta deixou tudo o que estava fazendo e correu aonde estava o mestre. Oh, aleluia! Chegando aonde estava o mestre, logo foi falando: se tu estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Oh, Jesus olha para ela e fala assim: vai chamar a sua irmã. Porque parece que você não me entende, Marta. Vai chamar a sua irmã. Porque parece que quando eu falo, você vem com a carnal, eu vou com a espiritual. Você vem com a carnal, eu vou com a espiritual. Você vem com o pensamento humano, eu vou com o pensamento divino. Isso está confundindo você. Vai chamar a sua irmã, que eu sei que a sua irmã vai entender o que eu estou falando. E no versículo 28, ela entra na casa e sussurra aos ouvidos, fala baixinho aos ouvidos de Maria. Minha irmã Maria, sabe quem está aí fora? O mestre. Você sabe o que me chama a atenção? Que essa expressão mestre, se nós fôssemos pesquisar em vários comentários, eles vão ter uma linha de pensamento como essa, que a expressão mestre não era usada pelas mulheres. As mulheres não tinham costume de falar mestre, porque elas não tinham um mestre. Naquele período, quem tinha mestre era discípulo homem, porque não tinha discípulo mulher. Então essa expressão não era usada pelas mulheres, porque um judeu, irmãos, ele consumia com a Torá, mas entregar uma Torá na mão de uma mulher, eles não entregavam. Eles queimavam a Torá, mas entregar na mão de uma mulher, se fosse para entregar, eles queimavam, porque havia uma discriminação entre eles, que mulher não podia aprender e nem saber. Mulher era discriminada pelos judeus. Mas Jesus, irmãos, ele era mestre da família de Betânia. No entanto, ela vai dizer o mestre, porque ela estava na condição de discípulo. Isso no feminino seria discípulo mulher, né? Discípula. Tem uma professora aqui, a professora, ela está aqui, ela está ali, né? Na condição de mulher. Agora olha isso aqui. Ele está cá e te chama. Só que é interessante, irmãos, que algumas traduções estão assim: está cá fora. Está cá fora. E ela sai de dentro da casa onde estavam os judeus e vai se encontrar com Jesus. A chamada de Jesus tirou aquela mulher de dentro da casa.
para fora, de dentro para fora. Essa expressão é muito comum entre nós, porque a palavra igreja ou eclésia quer dizer tirados de dentro para fora. Igreja nunca foi colocadas de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Quem escuta o chamado de Jesus, ele sempre vai sair de dentro. Ele sempre vai sair de dentro. Porque quando nós falamos dentro, quer dizer que nós estamos em um lugar fechado. E isso traz uma alusão ou um pensamento como prisão. O Evangelho, ele liberta o ser humano. O Evangelho nunca vai nos colocar dentro, ele vai tirar-nos de dentro para fora. O que é? Quando você está fora, você está livre, irmãos, livre. Entenda isso. Evangelho não oprime, irmãos, ninguém. O Evangelho não tem poder de oprimir ninguém. Essa é a verdade. O Evangelho tem poder? Tem poder. A Bíblia diz que tem poder para a salvação. O Evangelho tem poder para libertar o ser humano. O Evangelho tem poder para tirar as prisões do ser humano. O Evangelho tem poder para tirar o homem de dentro do cárcere. O Evangelho tem poder para tirar ele das suas prisões, que ele traz por costumes, como disse Pedro na primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que não foi por preço de prata, nem por preço de ouro, em que vós fostes resgatados da vã maneira de viver, que foi por imposição de tradição dos vossos pais. O Evangelho nos liberta da tradição, irmão. Você sabe que tem um monte de gente que, quando aceitam a Jesus, a primeira coisa que a igreja vai fazer é enfiar um monte de tradição na cabeça do ser humano. Só que o Evangelho não coloca tradição no homem. O Evangelho tira o homem de dentro de tradições para viver livre para Deus, irmão. Quantos aqui foi liberto pelo Evangelho? Levante a mão, abre a sua boca, porque tem eu sinto a liberdade nesta noite. Sabe aquilo que Paulo disse, irmãos, que aonde há o Espírito, aí a liberdade, irmãos, aí a liberdade. É que o Espírito não trabalha na vida de pessoas que estão presas ainda, irmãos. O Espírito apenas convence aqueles que estão presos, mas aqueles que um dia foi livre, a Bíblia diz que ele vai refletir em seu rosto a imagem do Espírito Santo, e ele é transformado de glória em glória. Quantos aqui é livre? Levante a mão. Se você é livre, você pode adorar ele, pode adorar ele. Se é livre, tem o poder do Espírito Santo. Se é livre, tem a pessoa do Espírito Santo. Se é livre, você vai sentir o Espírito Santo. Do Espírito, oh aleluia. Está cá fora e te chama. Você sabe o que me chama a atenção? É que a igreja sempre foi teimosa, irmãos. A igreja, Jesus foi e tirou de dentro para fora, e aí a igreja, para receber o Espírito Santo, foi para onde? Para o templo. Jesus falou para ficar dentro do templo para receber o Espírito Santo? Falou? Jesus falou: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jesus não falou assim: ó, vai lá para o templo, fecha a porta, fica lá esperando. Não falou isso. Porque a igreja é teimosa, irmãos. Glória a Deus. Fecha a porta, vamos todo mundo para lá. Jesus falou para ficar dentro do templo, mas não falou nada disso.
cidade. Só que aí eles foram para onde? Dentro do templo, fecharam a porta. Fica aqui dentro, fica aqui dentro. Mas Jesus já tinha tirado eles de dentro para fora. Fica aqui dentro, fica aqui dentro. Vamos esperar aqui dentro, vamos esperar. A Bíblia diz que no 10º dia em que eles oravam, o Espírito Santo veio. Aleluia. E um som, como o som de um vento veemente e impetuoso. Aí encheu eles, não encheu eles? Eles foram cheios do Espírito Santo. Esses dias eu estava foi domingo passado, na congregação lá do IP, né? E nós estávamos falando que a nuvem, né? A nuvem, porque nós sempre falamos da nuvem, a glória, e aí a gente fica pulando de um pé só, e a nuvem é glória, é glória, é nuvem, aí a gente fica esse negócio de nuvem. Só que a Bíblia diz em Atos que Jesus falou assim: fica na cidade de Jerusalém, que vai vir o Espírito Santo. E aí quando ele veio em nuvem. Veio em nuvem? Aonde mostra no Novo Testamento quando o Espírito Santo vem em forma de nuvem? Ele veio em vento. O vento faz o que com a nuvem? O que o vento faz com a nuvem? Porque quando ele veio em vento, é o Espírito Santo que veio, irmãos. Não é a nuvem. Nuvem, quando falamos de nuvem, nós estamos falando de glória. Glória não é o Espírito Santo. Quem é a glória de Cristo hoje? Eu falei um versículo aqui: com os rostos descobertos somos repetidos de glória em glória. A glória de Cristo hoje aqui na terra se chama igreja. Ah, mas eu estou sentindo a glória. Não, você está sentindo o Espírito Santo, meu filho. É muito mais que a glória. Agora olha o que o Espírito Santo faz. Eu vou soprar um vento lá dentro, porque eles forem fechar a porta de novo. Então eu vou abrir a porta para mostrar para eles. Eu vou abrir a porta de dentro para fora, para mostrar para eles. É de dentro para fora. Então a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira ação missionária depois de Cristo da igreja, a primeira ação missionária da igreja está em Atos capítulo de número 2, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo tiraram eles de dentro para fora, irmãos. De dentro para fora. Quem tem chamada, quem ouve a chamada de Jesus, ele nunca vai ficar dentro, irmão. Entenda uma coisa: quem ouve a chamada de Jesus, ele sabe que igreja, culto no templo é só à noite, mas depois outros dias ele vai estar lá fora pregando o evangelho e anunciando a Jesus, irmão. E o crente, ele é teimoso. A igreja é teimosa. Porque a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo de número 4, que depois que Pedro foi preso e solto, ele vai reunir a igreja onde? No pináculo do templo. E fecha-se a porta de novo. Oh, meu Jesus! Oh, vou morar do mesmo jeito no dia de Pentecostes. Jesus uma vez tirou de dentro para fora. Veio o Espírito Santo uma vez tirou de dentro para fora. Agora eles estão encarcerados, presos de novo. Estão presos de novo. Então veio o Espírito Santo e a Bíblia diz que o moveu ao lugar onde estavam, irmãos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam o evangelho com ousadia. Sabe o que eles fizeram naquele dia? Eles saíram para fora, porque logo a sequência do texto, depois do versículo de número 31, eram mais almas que se convertiam ao Senhor. Então o Espírito Santo veio e falou: vou tremer tudo, porque quem está para o lado de dentro de algum lugar, irmãos, assim, teve um terremoto recentemente lá no Chile, né? Começou a tremer, a tremer, a tremer. O povo ficou lá nos andares, desceu, todo mundo correu para fora, irmão. Então o Espírito Santo falou: já sei o que eu vou fazer. Se com vento eles não saem, eu vou tremer para ver se eles não ficam lá dentro. Quantos aqui ouviram o chamado de Cristo? Levante a sua mão para o céu, abre a sua boca. Ei, adolescente, Jesus está te chamando.
missionário escocês, ele passou e gastou a sua vida na Índia, pregando o Evangelho. Quando ele estava com mais de 80 anos de idade, ele volta para sua pátria. Em um evento de jovens, ele vai dar uma palavra, e ele fala as necessidades da obra missionária na Índia, e ele faz um apelo: quem de vocês gostaria de ser voluntário para ir para a Índia, continuar o trabalho que Cristo começou através de mim? E ninguém se manifestou, ninguém levantou a mão. Então, naquele momento, ele teve uma parada cardíaca, ele caiu no altar onde estava. Então logo correu um médico que estava na plateia, fez algumas massagens, ele voltou e ele se levantou, e o médico disse: não, você vai para o hospital, você não pode levantar. Ele falou: não, eu tenho que terminar o que eu comecei. Aleluia. Ele disse: mas você precisa ir para o hospital, se você começar a falar, você vai ser capaz de morrer. Ele disse: eu preciso terminar. E ele continuou o seu sermão. E ele disse: se a rainha pergunta se tem algum voluntário para ir para a Índia tratar dos seus negócios, então muitos jovens levantam as mãos para a rainha, mas ninguém quer levantar as mãos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém quer aceitar o chamado do Mestre. Aleluia. Irmãos, não vamos nos enganar. Nós estamos vivendo, não é o período do avivamento. Esse período do avivamento parece que passou com o vento tão rápido aqui pelo Brasil, fez crescer tanto a igreja, e hoje em dia aqueles que outrora tinham tanto desejo de fazer a obra de Deus, hoje perderam o ânimo. Existem alguns atrativos que são melhor. Irmão, Jesus não te chamou para ficar para o lado de dentro só, não. Ei, jovem, Jesus quer que você tenha o coração ardendo para ganhar almas para Ele. Oh, aleluia. Meus irmãos, como nosso irmão Jacó disse aqui, eu tive 8 dias em Moçambique pregando o Evangelho. Na realidade, quando lá eu cheguei, eu falei com um pastor, um missionário que está lá. Falei: seria mais útil nós não vir, nós ter mandado dinheiro para você. Ele falou: nunca fala isso, nunca fala isso.